Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura? Que o doce Espírito Santo continue falando com você, assim como tem falado comigo. O reino está em você. Tanto o Antigo como o Novo Testamento enfatizam essa internalização do reino. É sendo o reino e vivendo o reino que cumpriremos o mandato de Deus. Em Deuteronômio, Moisés exorta o povo dizendo que a lei de Deus não está longe deles, que eles não precisariam enviar mensageiros para resgatá-la dos céus e mares. A lei estava com eles. Era o conhecimento e a prática da lei que importava. Os reis devem sim ler e conhecer a lei, mas, mais uma vez, vemos reforçado que são os pais que conhecem a lei e constantemente a ensinam a seus filhos, os quais vão integrá-la na vida cotidiana. Jesus resumiu a lei em 2 sentenças que capturam toda a sua essência. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse resumo, profundamente pessoal, incorpora a estratégia de Deus. Nós devemos ser o reino. Nós devemos viver o reino, o sal e a luz das nossas vidas. Quer sejamos servos ou líderes, irão temperar e iluminar a terra com o conhecimento de Deus. Você e eu somos estratégias de Deus. Aplicar o conhecimento de Deus no nosso cotidiano é o seu objetivo, o objetivo dele. Pessoalmente, quando comecei a compreender tudo isso, quis ir viver em um bairro pequeno para entender como tudo iria funcionar na prática. Por anos, eu tinha discipulado estudantes e líderes em suas carreiras e morava em uma comunidade missionária cristã, mas queria experimentar o mandato de amar o seu vizinho em outro contexto. Comprei uma casa no sul dos Estados Unidos, em uma rua com 14 residências. Escolhi uma rua multicultural, porque Deus ama as nações. Minha casa era pequena, pois sou solteira e viajo incessantemente. Deus é um bom administrador de recursos. Comecei a cuidar do meu jardim que anteriormente tinha sido negligenciado. Fiz isso porque Deus ama a beleza e temos de valorizar as coisas materiais que Ele nos dá. Nas primeiras semanas, enquanto trabalhavam em seus jardins, os vizinhos me observavam. Eu acenava para eles e continuava podando, rastelando e arrastando. Depois de um tempo, alguns começaram a se aproximar quando me viam trabalhando do lado de fora da minha casa. Eles perguntavam meu nome e diziam como a casa estava ficando bonita. Conversávamos alguns minutos sobre jardinagem e depois eles iam embora. Eu entrava em casa e anotava o nome dos meus vizinhos para não esquecer, porque Deus sabe nossos nomes. Depois de um tempo, nossos bate-papos sobre jardinagem e tempo passaram para papos sobre qual era a minha profissão. Descobrir que eu era uma missionária não trazia muito assunto para conversa, pois era uma coisa totalmente distante para eles. Mas continuávamos a nos conhecer através das coisas que tínhamos em comum. Casa, jardim, plantas, uma vizinhança segunda, etc. Enquanto eu trabalhava na minha casa, eu orava pelos meus vizinhos, suas famílias e nosso bairro. Depois de uns 6 meses morando ali, numa certa manhã, um dos vizinhos encurtou a conversa e foi direto ao assunto comigo, dizendo: a irmã da minha esposa acabou de falecer, por favor, ore por ela. Uma semana depois, o homem da casa do lado, ao me ver no jardim, veio direto em minha direção e disse: minha esposa disse que o emprego dela é mais importante que eu e eu estou com medo de perdê-la. Por favor, ore por nós. Eu estava totalmente surpresa. Nunca tínhamos conversado sobre oração e praticamente quase nada sobre Deus. Eles sabiam que eu trabalhava em missões internacionalmente, mas nunca falamos sobre isso em detalhes. De onde vinha essa busca por Deus através de mim? Essa confiança quanto a problemas íntimos de suas vidas? Eu só posso crer que veio do testemunho do meu trabalho no jardim e da atenção que eu dava à minha vizinhança. Eles viram Jesus no cuidado com o jardim, com a casa, no desejo de conhecê-los, de saber seus nomes, no desejo de ser um deles, na preocupação em conjunto com nossas casas, famílias e com a nossa segurança. Eles viram Jesus na minha vida e queriam mais dele em seus momentos de crise. Nova mensagem: nunca terá mais autoridade que nossa vida. Nossa mensagem nunca terá mais autoridade que nossa vida. Uma das pessoas de grande influência na minha vida costumava enfatizar que, no cristianismo, você é a mensagem.
Isso quer dizer que a fé bíblica não é uma religião ou um conjunto de ideias para discutirmos sem aplicarmos em nossas vidas. Seguir Jesus é uma forma de vida, um relacionamento com Deus que se torna reino. Eu temo que, para muitos, seguir a Jesus tenha se tornado uma religião, um ideal no qual podemos crer sem que necessariamente influencie nosso estilo de vida. Nossa fé se resume à salvação e, então, à vida após a morte. O restante da nossa existência fica como se Deus não tivesse nada a ver com isso. É interessante observar que os cristãos não têm nenhuma dificuldade de falar sobre como Jesus deve ter vivido como um carpinteiro durante seus primeiros 30 anos. Eles sabem que ele nunca chegaria atrasado ao trabalho, ele certamente tratava muitos respeitosamente, tanto os seus colegas de trabalho como seus clientes, e se preocupava com eles como seres humanos. Ele com certeza pagava suas contas em dia. Sabemos que, se Jesus tivesse feito uma prateleira, ela seria impecável. Todas as suas partes estariam na medida certas e firmes e seria bonita, mesmo se fosse simples. Ele se importava com a qualidade. Jesus devia cuidar bem de suas ferramentas e não desperdiçava madeira ou outros materiais. Temos uma compreensão inata de que ele deveria ser generoso com a sua renda e que ele cortaria a grama de seu jardim se tivesse um e que sua casa deveria estar sempre limpa. A higiene pessoal de Jesus seria exemplar. E se pensarmos mais a fundo, saberemos que ele vivia assim por causa de quem era seu pai. O testemunho da vida pessoal de Jesus em Nazaré por 30 anos foi a base da autoridade dos seus 3 anos de ministério. Se não conseguirmos servir nossa família com os princípios do reino, se não conseguirmos servir nossos vizinhos, como podemos servir as nações? Eu tenho de ir um passo além e perguntar: se todos os cristãos no mundo tivessem vivendo sua vida pessoal pelos princípios do reino, será que as nações já estariam discipuladas? Com certeza, né? A gente sabe a resposta. Vamos lá terminar esse capítulo, capítulo 18. O reino da luz, servir e não controlar. O reino da luz é servidão, o reino das trevas é controle. É simples assim. Se nossas estratégias de discipulado são fundamentadas em controle, elas irão fracassar. O sistema do mundo é fundamentado em poder. Vamos dominar e fazer melhor. O reino de Deus é fundamentado no serviço. Se tivesse sido melhor para Jesus ter vindo com o poder terreno, ele teria vindo. Se o controle de uma minoria funcionasse, toda a Europa Oriental seria hoje comunista. Líderes podem trabalhar com o povo para que haja mudança, mas se uma nação não é transformada, pessoa por pessoa, ela não será discipulada. Os valores de Deus podem estar escritos nos estatutos civis de uma nação e terá algum efeito, mas para haver transformação real em uma cultura, esses mesmos valores devem estar escritos também nos corações das pessoas. Eu acredito que o serviço do governo é chamado de serviço civil por causa das escrituras. O poder da posição está no serviço à população. Na metade do último século, nós começamos a pensar que poderíamos ajudar a criar nações democráticas através da intervenção militar de forças exteriores. Certamente que podemos mudar um regime pela força, mas mudar o coração e a mentalidade das pessoas é outra história. A cosmovisão que criou o problema não conseguirá consertá-lo. A sociedade é quem deve mudar o reino de Deus. A sociedade é quem deve mudar e o reino de Deus ser estabelecido, uma pessoa de cada vez. Espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou no meu coração. Um beijinho grande e até o capítulo 19. Comente se fez sentido para você esse capítulo, compartilhe com quem você quer que ouça e vamos viver como Cristo vivia, com excelência, por causa do nosso Pai. Um beijinho grande.